Boa noite, esse é mais um programa Graça Lemos. E o nosso entrevistado de hoje, além de ser o presidente da Câmara Federal, é um amigo de Barretos, o deputado Michel Temer. Boa noite, deputado. Boa noite, Graça. Muito prazer em estar no seu programa e estar novamente aqui em Barretos. O prazer é todo nosso. Todas as vezes que o senhor vem a Barretos é motivo de alegria, porque o senhor tem contribuído muito com o desenvolvimento de Barretos em todos os aspectos. E, ultimamente, o senhor trouxe um benefício muito grande que fez o diferencial para a nossa Santa Casa, deputado. É verdade, você sabe, Graça, que, aliás, é interessante, o diferencial foi para todas as Santas Casas do país. Mas o grande mobilizador da minha atitude foi exatamente a Santa Casa de Barretos. Aqui é que nós fizemos com o doutor Décio uma primeira reunião na Santa Casa e ele me expôs todos os problemas relativos à Santa Casa. E, curiosamente, este era um problema de todas as Santas Casas do país. Então nós fizemos inserir até numa medida provisória que veio para o Congresso Nacional uma regra que permitiu a regularização de todas as Santas Casas do país. Então, eu até posso dizer, curiosamente, o seguinte, que este benefício foi feito para a Santa Casa de Barretos, mas a Santa Casa de Barretos é credora de todas as Santas Casas do país, porque foi em função dela que este benefício veio para estes hospitais, para essas Santas Casas. E nós temos andado pela região, né? E a provedora da Santa Casa de Olímpia me diz também dos benefícios que conseguiu através dessa lei. Foi, é verdade. Eu acho que interessante, eu até vou contar o episódio, eu sou de uma pequena cidade do interior, não é? E eu sempre me impressionava muito quando ia à Santa Casa, porque a ideia da Santa Casa, para mim, era uma ideia de uma certa religiosidade, era uma casa santa, né? Então havia muito esse toque da religiosidade. E sempre me pareceu, como realmente é, um local onde se atende os mais carentes, né? Essa é a grande realidade. Então eu sempre fiquei, desde garoto, com essa ideia do prestigiamento das Santas Casas. Quando o doutor Décio fez esta reunião na Santa Casa de Barretos, me recordei de todos esses fatos e fiquei muito sensibilizado pelas afirmações e informações que ele e o corpo diretivo da Santa Casa de Barretos me forneceu naquele momento, né? Então, para mim é quase assim, digamos assim, eu estou recordando um pouco a minha infância, como se eu tivesse recuperando a minha infância no momento que eu promovo este benefício para a Santa Casa de Barretos. E eu queria que você falasse um pouquinho, deputado, como foi esse ano lá na Câmara dos Deputados? Olha, foi uma coisa extraordinária. Até, em primeiro lugar, esta chamada humildade que você diz, né? É que nós somos homens, eu sou homem público e sei que eu estou lá como mandante, né? Aliás, mandatário. Quer dizer, eu recebo uma procuração do povo para exercer o mandato. Então, evidentemente que eu tenho que atender às reivindicações desse povo que me levou para lá. Entre esse povo está Barretos e toda a região. Mas especialmente este ano, Graça, você sabe que nós praticamos um ato lá na Câmara Federal, eu assumi pela terceira vez a presidência da Câmara dos Deputados, agora no dia 1º de fevereiro, né? E imediatamente, tempos depois, eu fiz uma nova interpretação das chamadas medidas provisórias, e vou muito rapidamente explicar. A medida provisória é uma lei, digamos assim, que o presidente da República pode editar. E quando ele edita, ela entra em vigor imediatamente. Isso até pode interessar os telespectadores, né? E entrando em vigor imediatamente, se ela não for apreciada no prazo de 45 dias, a Constituição diz que trancava a pauta de todas as deliberações legislativas. Então, como o governo, desde há muito tempo, resolveu editar várias medidas provisórias, a pauta ficava trancada permanentemente, ou seja, você não podia votar projetos de grande interesse popular, projetos de interesse de categorias profissionais, porque a pauta, volto a dizer, estava trancada. Muito bem, eu dei uma interpretação jurídica que revelou que a medida provisória somente poderia trancar a pauta de matérias sobre as quais ela poderia tratar. Então ela não pode tratar de questões relativas à emenda constitucional,
leis complementares, decretos legislativos, resoluções, e com isto esta interpretação pegou, houve até insurgência em relação a ela, mas o Supremo Tribunal Federal confirmou a minha interpretação, e a partir daí eu comecei a discutir, aprovar as medidas provisórias, mas coloquei dezenas, e posso dizer hoje centenas de projetos que estavam, digamos, no armário, porque não se conseguia votar. Parados, e nós conseguimos votá-los todos esses anos, tanto que várias categorias profissionais, vários setores sociais interessados em vários projetos tiveram atendido as suas reivindicações, e hoje é interessante, graças a alguns assessores meus e companheiros, colegas, deputados, eles dizem, interessante, o Michel Temer, hoje o Brasil passa pela Câmara dos Deputados, quer dizer, o Brasil passa pela sua sala, tanto os que querem votar uma determinada matéria, como os que não querem votar determinadas matérias. Enfim, nós demos uma nova fisionomia para o Poder Legislativo Nacional, ele passou a ser o centro das decisões mais importantes do país. Isso é muito importante, né, deputado? É verdade. É realmente para se comemorar. Nós vamos para um pequeno intervalo, continue conosco e voltamos já já.